Na ceia de Natal, meu pai anunciou: "Você é um peso e não pode mais morar conosco." No dia seguinte, quando comecei a arrumar minhas coisas e avisei que deixaria de pagar as contas. A ceia de Natal estava quase terminando quando meu pai largou o garfo. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Você é um peso e não pode mais ficar aqui." A princípio, achei que tivesse ouvido errado. Minha mãe soltou uma risada nervosa, como se não tivesse certeza se ele estava falando sério. Mas então ele apenas ficou ali, me encarando, esperando uma reação. O silêncio tomou conta da sala. Minha irmã mais nova, Lily, paralisou com o garfo no meio do caminho até a boca. Ela me olhou com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Engoli o pedaço de presunto que estava mastigando e larguei meu garfo. "O quê? Você me ouviu?" Ele disse: "Você já passou tempo demais aqui. Precisa ir embora." Fiquei ali parado, tentando processar aquilo. Eu tinha 23 anos, um emprego estável e poderia ter saído de casa há muito tempo. Mas fiquei porque eles precisavam de mim. Eu pagava a luz, a internet, as compras quase todas as semanas. Coisas que eles não podiam pagar porque meu pai estava desempregado há anos e minha mãe só trabalhava meio período. Eu não era um peso. Eu era a razão pela qual as luzes ainda estavam acesas naquela casa. E agora, do nada, estavam me expulsando como se eu fosse um inútil. Minha mãe finalmente falou: "Talvez devêssemos conversar sobre isso depois." Mas meu pai a interrompeu. "Não, Ed. Esta é minha casa. Eu faço as regras, e estou dizendo que ele não deve mais estar aqui." Lily largou o garfo. Ela só tinha 16 anos e dava para ver que estava assustada. Ela olhou para nossos pais como se não os reconhecesse. Se podiam me expulsar tão facilmente, o que isso significava para ela? Respirei fundo. Não ia discutir nem implorar. Se queriam que eu fosse embora, tudo bem. Mas eles não estavam prontos para o que isso realmente significava. Me recostei na cadeira. "Está bem," eu disse. Meu pai se endireitou como se tivesse vencido alguma batalha imaginária. Minha mãe continuou desconfortável, mas não disse nada. Talvez estivesse em choque ou talvez simplesmente não se importasse tanto quanto eu imaginava. Me levantei, peguei meu prato e levei até a pia. Não queria dar a eles a reação que esperavam. Em vez disso, olhei para Lily, que ainda estava sentada ali, tensa e confusa. Fiz um pequeno gesto com a cabeça para ela. Ela era a única naquela mesa que ainda importava para mim. Meu pai tomou um gole de sua bebida como se nada tivesse acontecido. Minha mãe voltou a mexer no purê de batatas. Lily continuava me olhando como se quisesse dizer algo, mas não disse. Não fiquei para terminar o jantar. Simplesmente saí. Não disse mais nenhuma palavra naquela noite. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta e comecei a arrumar minhas coisas. Não ia perder tempo tentando entender o motivo disso. Se queriam que eu fosse embora, então eu iria. Mas isso também significava que perderiam tudo que eu pagava. E eu não ia avisá-los. Empacotei minhas coisas em silêncio, mas podia ouvi-los conversando lá embaixo. A voz da minha mãe era baixa e hesitante. A do meu pai era firme, como se estivesse tentando convencê-la de algo. Ouvi algumas frases. "Ele já é grande o suficiente. Vamos nos virar. Já deveria ter saído faz tempo."